Olá, boa noite. Encontro histórico entre Donald Trump e Vladimir Putin termina sem acordo de paz para a guerra na Ucrânia. STF marca data para o início do julgamento do ex-presidente Bolsonaro e de outros 7 réus. Desemprego tem queda em 18 estados brasileiros no segundo trimestre. E a prisão do influenciador Ítalo Santos, suspeito de exploração de menores. O Jornal da Record está no ar. A reunião entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca terminou sem acordo sobre o fim da guerra na Ucrânia. Agora, Trump disse que tem telefonemas a fazer, citando o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e os países da OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Os detalhes com o correspondente em Washington, Matias Brotero. Boa noite, Cris. O encontro histórico gerou expectativa sobre a possibilidade de paz para os ucranianos, mas acabou sem uma definição. O presidente russo Vladimir Putin chegou a dizer que houve progresso nas negociações, mas não deu detalhes. Putin ainda disse que a guerra não teria acontecido se Donald Trump fosse o presidente dos Estados Unidos em 2022. E acrescentou que tentou convencer Joe Biden a evitar que a situação chegasse a um ponto em que consequências graves na forma de ações militares pudessem ocorrer. Donald Trump confirmou que a reunião foi produtiva e no final da coletiva, o republicano disse que vai novamente se encontrar com Putin em breve. Em resposta, o presidente russo sugeriu que a próxima reunião aconteça em Moscou, mas nenhuma data foi definida. Eu volto com você, Cris. Obrigada, Matias. Em entrevista a uma emissora de TV americana, Donald Trump disse que tanto o presidente russo Vladimir Putin quanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky querem que ele participe de uma futura reunião com os dois para discutir um caminho para a paz. Trump também considerou adiar a imposição de sanções econômicas à Rússia, uma medida que usava para pressionar Putin a chegar a um acordo. O republicano disse ainda que cabe a Zelensky negociar um cessar-fogo. Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal marcou para 2 de setembro o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Então vamos a Brasília conversar ao vivo com a Yasmin Costa, que traz os detalhes. Boa noite, Yasmin. Oi, Cris. Boa noite. O ministro Cristiano Zanin reservou 5 dias para o julgamento, mas outras datas podem ser incluídas caso seja necessário mais tempo para análise dos casos. O ministro reservou os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, das 9 horas da manhã ao meio-dia, e nos dias 2, 9 e 12 também haverá trabalho entre as 2 horas da tarde e as 7 da noite. Bolsonaro e outros 7 réus são acusados pela Procuradoria-Geral da República de serem mentores intelectuais de uma suposta tentativa de golpe de Estado depois da derrota das eleições de 2022. O julgamento vai começar com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes, depois a PGR se manifesta e, em seguida, os advogados dos réus têm 1 hora cada para fazer as defesas. Na parte final, Moraes vai ler o voto com a condenação ou absolvição de cada um dos citados e, na sequência, os ministros da primeira turma dizem se acompanham ou não o relator. São necessários pelo menos 3 dos 5 votos dos ministros da primeira turma para condenar ou absolver os réus. E olha, ainda cabe recurso dessa decisão final dentro do próprio STF. Cris. Obrigada, Yasmin. Portanto, estamos em contagem regressiva, pouco mais de 2 semanas para o julgamento. As datas escolhidas pelo presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin, são bem próximas ao 7 de setembro, quando estão previstos protestos de bolsonaristas em várias partes do país. Apesar disso, o julgamento, que inicialmente seria no final de setembro, teve seu começo antecipado. A razão está no esforço para evitar que as sessões avancem pelo ano de 2026, afetando o processo eleitoral.
A data estabelecida por Zanin permite que, mesmo com um eventual pedido de vista, que tem prazo máximo de 90 dias, o julgamento seja concluído até dezembro, antes do recesso dos trabalhos do Supremo, que começa no dia 20. Existe uma expectativa de que o ministro Luiz Fux, que integra a primeira turma, peça vista para analisar o processo. Fux não confirma a intenção. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi condenado por uso político da corporação durante as eleições presidenciais de 2022. A decisão, por unanimidade, é do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. De acordo com o Ministério Público, ele usou a estrutura da Polícia Rodoviária Federal para promover o então presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, ao determinar ações de fiscalização que, na prática, dificultaram o acesso dos eleitores às urnas no dia da votação. Silvinei ainda vai ter de pagar multa de quase R$550 mil. Ainda cabe recurso. Nós não conseguimos contato com a defesa de Silvinei Vasquez. O presidente da Câmara, Hugo Motta, encaminhou ao Conselho de Ética 4 pedidos de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. 3 foram feitos pelo PT e 1 pelo PSOL. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro teria quebrado o decoro parlamentar por conta das ações nos Estados Unidos para que o governo americano aplicasse sanções contra o Brasil. O envio das denúncias ao Conselho é o primeiro passo para a análise de uma possível perda de mandato. A palavra final é do plenário da Câmara. Venceu em julho a licença de 120 dias de afastamento tomada pelo deputado. E ele também pode ter o mandato cassado por faltas. Eduardo Bolsonaro tornou público hoje o encontro com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, na mesma quarta-feira em que o auxiliar de Donald Trump teria uma reunião virtual com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O encontro com Haddad acabou sendo cancelado por Bessent. O pacote do governo federal para amenizar os efeitos do tarifaço americano deve impactar a meta fiscal. As linhas de crédito facilitado e o adiamento na cobrança de impostos para os exportadores podem agravar a situação das contas públicas. O Palácio do Planalto decidiu que 9,5 bilhões dos 30 bilhões de reais do socorro às empresas não serão contabilizados no regime fiscal. A meta do Ministério da Fazenda para este ano é que o país tenha déficit zero. A tolerância é de até 0,25 ponto percentual. O governo também excluiu da meta fiscal a devolução do dinheiro a aposentados e pensionistas, vítimas de fraudes no INSS. Mesmo assim, o déficit primário projetado para este ano está em 26 bilhões e 300 milhões de reais, dentro do limite de tolerância. Os gastos têm elevado a relação entre dívida pública e PIB. Em junho, estava em 76% do produto interno bruto. A estimativa é que em 2028, a dívida chegue ao equivalente a 84% de tudo que é produzido no país. Na visão de especialistas, o descontrole nos gastos aumenta a necessidade de endividamento, eleva o custo do crédito, pressiona a inflação e afeta a confiança do mercado financeiro. Em resumo, mais gastos sem compensação ampliam as incertezas e dificultam o controle dos preços e dos juros. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o pacote de ajuda às empresas vai ter pouco impacto nas contas públicas. No entanto, essa é uma situação específica, um evento que pegou o governo de calças curtas e, portanto, é preciso haver a reação no sentido de auxiliar ou amenizar a situação das empresas. Agora, é claro que o desejável seria que o governo fizesse um contingenciamento, uma contenção de outros gastos para colocar essas novas necessidades que apareceram. Nós procuramos os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, mas não tivemos retorno. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil protocolou uma resposta técnica às acusações do governo americano de práticas desleais no comércio. O país usou este discurso para justificar as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Com dados técnicos e números, a CNA mostra que os Estados Unidos receberam um tratamento melhor até que parceiros do Mercosul e que nunca houve a adoção de medidas ou tarifas que tenham discriminado os Estados Unidos. O Brasil se tornou um grande exportador agrícola porque somos altamente produtivos e competitivos.
A CNA tem confiança de que a investigação americana comprovará o compromisso não só do agro, mas de toda a economia brasileira no comércio internacional justo e baseado em regras claras. O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou o deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, como relator da CPI do INSS. A comissão é formada por deputados e senadores e vai investigar os descontos ilegais no pagamento de aposentados e pensionistas feitos por associações e sindicatos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a CPI vai ser instalada na semana que vem. O senador Omar Aziz vai presidir a comissão. A taxa de desemprego caiu em 18 estados brasileiros no segundo trimestre deste ano, segundo dados divulgados pelo IBGE. Um deles é o Rio de Janeiro, para onde nós vamos agora conversar com o Leonardo Ack, que traz os detalhes sobre essa notícia. Oi, Leonardo, boa noite. Oi, Cristina, boa noite para você, boa noite a todos. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Houve queda no desemprego em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e em todos os estados do Sudeste. No Nordeste, 7 estados registraram redução. Agora, no Norte, a taxa caiu no Amazonas, Pará e Amapá. E no Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso do Sul também tiveram melhora nos indicadores. Nas outras 9 unidades da federação, a taxa se manteve estável, com variações pouco significativas. A média nacional de desemprego ficou em 5,8%, uma queda em relação ao primeiro trimestre, quando o índice era de 7%. Esse é o menor número registrado para o período, desde que o IBGE começou a calcular o indicador em 2012. Cristina? Obrigada, Léo. No dia seguinte, a apresentação dos resultados do trimestre, que apontam uma queda anual de 60% nos lucros, as ações do Banco do Brasil subiram 4% na Bolsa de Valores, num aparente paradoxo. Analistas avaliam que há expectativa de melhora até o final do ano. A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, convocou a imprensa. Ela descartou interferência política e recomendou, abre aspas, quem tem ações no BB, mantenha. Quem não tem, compre, fecha aspas. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou todos os atos da Operação Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro contra o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. A defesa alegou que o caso é similar ao do advogado Guilherme Gonçalves, que atuou em campanhas políticas no Paraná e já teve as condenações anuladas. O ministro justificou a decisão por reconhecer que houve conluio entre Moro e o Ministério Público. Moro sempre negou a atuação política em ações judiciais. A defesa de Vacari disse ainda que os processos criminais contra ele sempre foram por razões políticas, já que não havia crime cometido. E a Justiça da Argentina acatou a denúncia e tornou réu o ex-presidente Alberto Fernandes, que governou o país de 2019 a 2023. Ele é acusado de violência de gênero contra a ex-primeira-dama Fabiola Yáñez. A Justiça também determinou a apreensão de 10 milhões de dólares em bens do ex-presidente, quase 54 milhões de reais, e proibiu Fernandes de se aproximar a menos de 500 metros da ex-mulher, que o acusa de violência física e psicológica. Em 2021, tornaram-se públicas fotos em que Fabiola Yáñez aparece com hematomas no olho e no braço. Fernandes nega as acusações e alegou judicialmente que a ex-mulher teria problemas com álcool. Acontece neste sábado a audiência de custódia do influenciador Ítalo Santos e do companheiro dele, Israel Nata Vicente. Os dois estão presos por suspeita de exploração de menores em vídeos divulgados na internet. A Polícia Civil cumpriu os mandados de prisão preventiva logo pela manhã, de acordo com a ordem da Justiça da Paraíba. O influenciador Ítalo Santos, de 28 anos, e o companheiro dele, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram detidos. Eles estavam nesta casa de luxo em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Aparentemente é uma casa alugada. Houve aí um levantamento de investigação e inteligência, sempre em apoio à Paraíba, e esse levantamento poderia ter frutificado ou não. E positivo aí, e conseguimos achar o veículo, e o veículo estava diante dessa casa em Carapicuíba.
Segundo a Justiça, a prisão é necessária para impedir novos atos de destruição ou ocultação de provas e evitar a intimidação de testemunhas. Foram apreendidos um veículo e 8 celulares que vão ser analisados nas investigações. Ítalo Santos e Israel Vicente passaram por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de São Paulo e amanhã devem se apresentar para a audiência de custódia. Eles vão entrar no sistema prisional comum porque é prisão preventiva. Aí fica a cargo da Justiça da Paraíba se comunicar com a Justiça de São Paulo, providenciar, se for o caso, o recambiamento do preso. A defesa de Ítalo Santos e Israel Vicente afirma que eles são inocentes. A simples leitura da decisão demonstra que a gente está diante de uma decisão ilegal. É entrar com habeas corpus diante dessa decisão ilegal, dessa decisão carente de fundamentação judicial mínima e aguardar a decisão. Ele vai sair com fé em Deus. As investigações sobre Ítalo Santos apontam para possíveis crimes como tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil. As denúncias contra Ítalo Santos ganharam força na semana passada com um vídeo do influenciador Felipe Bressanin, o Felca, que chama a atenção para conteúdos que alimentam redes de pedofilia na internet. É uma investigação que já tem um tempo que vem acontecendo e que tem uma robustez muito grande, de tal forma que o Poder Judiciário, com a representação assinada pelo Ministério Público e pela Delegacia de Crimes Cibernéticos, de pronto deu os mandados de prisão, porque se trata de questões muito sérias e graves. O despacho da Justiça da Paraíba afirma que as provas apuradas até agora indicam crimes como tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil artístico irregular em redes sociais, além de constrangimento de crianças e adolescentes. A decisão também descreve indícios da produção de material pornográfico que seria comercializado em redes privadas e ocultas. No ano passado, o Ítalo Santos já havia sido denunciado por vizinhos num condomínio de luxo aqui na região metropolitana de João Pessoa. De acordo com as queixas, o influenciador promovia festas com música alta e a participação de adolescentes dançando em trajes sexuais. Uma casa do influenciador na capital paraibana foi alvo de busca e apreensão nesta quarta-feira. As imagens mostram a porta trancada e o local vazio. Horas depois, um veículo adesivado com as iniciais de Ítalo Santos foi localizado em outro bairro. Os perfis dele nas redes sociais estão bloqueados e Ítalo foi proibido de ter contato com menores de idade. Em uma única conta na internet, ele acumulava mais de 17 milhões de seguidores. Somente nesta sexta-feira, choveu em João Pessoa mais do que a metade do esperado para o mês de agosto inteiro. O acumulado em 24 horas na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, foi de mais de 212 milímetros de chuva, o maior volume do ano. O temporal provocou diversos pontos de alagamento e trouxe transtornos à população. A previsão é de mais chuva nos próximos dias. A regulação das redes sociais do Brasil vai ser feita em 2 projetos de lei que devem chegar ao Congresso na semana que vem e ficarão a cargo dos Ministérios da Justiça e da Fazenda. O projeto de lei em discussão no Ministério da Fazenda vai dar mais poderes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Atualmente, apenas práticas identificadas como abusivas passam pelo órgão, como acordos de exclusividade. A ideia é que a instituição também possa coibir a formação de oligopólios nos mercados de atuação das Big Techs. O que vai mudar com o projeto, primeiro, além de ter uma estrutura mais especializada, é a possibilidade de a gente criar normas e não apenas investigar fatos. Hoje, o CAD ele somente atua em cima de uma conduta que já ocorreu, essa conduta vai ter uma reclamação para o CAD vai investigar e depois vai aplicar a punição, se for o caso. Se a lei for aprovada no Congresso, deve estabelecer um faturamento mínimo para definir quais empresas vão estar sujeitas às regras. A ideia é que sejam consideradas as Big Techs com faturamento superior a 5 bilhões de reais no Brasil e 50 bilhões de reais no mundo. Isso significa que empresas com faturamento menor ficariam de fora de normas mais duras. A proposta do governo brasileiro é seguir uma tendência já adotada na União Europeia, no Canadá e na Austrália.
Na União Europeia, as empresas que mais faturam, como Google, Amazon, Apple, Meta e Microsoft, passam por regulação específica. Por aqui, pelo menos 10 empresas devem seguir regras mais rígidas. Além dessa proposta, o projeto de lei para regular o conteúdo das redes sociais no país também vai ser enviado ao Congresso Nacional na semana que vem. Começaram nesta sexta-feira, na China, os Jogos Mundiais de Robôs Humanoides. E há representantes brasileiros na disputa. Como nos jogos tradicionais, houve cerimônia de abertura com música e dança, além do desfile das delegações. 280 equipes de 16 países, entre eles o Brasil, participam até domingo de 26 competições. Entre as modalidades estão atletismo e boxe. No futebol, a partida não teve o mesmo ritmo do que se espera de um campeonato mundial, mas na bola dividida ninguém saiu ganhando. Esses eventos ajudam os criadores a aperfeiçoar as máquinas para serem usadas em funções práticas, como o trabalho em indústrias. Aquele futebol era combinado com chachado, né? Ou uma coisa ou outra, não dá para fazer as duas. São Paulo vai receber no próximo ano o maior evento de inovação e tecnologia do Brasil. É a São Paulo Innovation Week. O evento chega à capital paulista após 5 edições de sucesso no Rio de Janeiro. Serão mais de 24 conferências e palestras nacionais e internacionais. A programação vai abordar temas como inteligência artificial, saúde global, educação, moda digital e energia verde. Os palcos principais serão montados na Mercado Livre Arena Pacaembu e na FAAP. A expectativa é atrair 30 mil visitantes por dia. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite, bom final de semana para você.